Chegamos! Boker Tov, Tzoraim Tovim, Erev Tov, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Chegamos, esse é o Oi Vavoi, que está na sua tela, que está aqui para você, e a gente chega falando em clima de Copa do Mundo, em clima de emoção, a gente chega já falando. A novidade para vocês é que esse é o último programa do ano, programa especial de festa, de alegria, especial de fim de ano aqui para vocês. Para quem cara, e para quem escuta a gente, pessoal de Mona, pessoal de Harish, a gente vai subindo para Rosh Piná, vai para Tibérias, vai para Natânia, vai para Tzuritzhak. Sim, tem gente em Tzuritzhak que escuta a gente, é Veneuda, e a gente vai chegar lá em cima, lá no norte, lá em Metula, onde tudo começa, onde tudo termina. Esse é o Oi Vavoi que está na sua tela. E sem delongas, a gente já começa falando dos nossos destaques dessa semana para vocês, com os nossos co-apresentadores, irmãos aí de Israel. Primeiramente, eu chamo o nosso menino que saiu de Santo André, torcedor símbolo do Esporte Clube Santo André, o Ramalhão, Melão. Tudo bem? Como é que você está? Conta pra gente os destaques daí. Tudo jóia. Aqui, destaques de Israel. Bom, vamos lá. Vou falar de destaques curtinhos, que ainda continua a novela da coalizão, ainda continua. Não vou entrar em muitos detalhes, ainda para a gente não ficar nem bravo nem preocupado, mas, pelo jeito, as negociações caminharam entre os partidos que apoiam o primeiro-ministro, futuro primeiro-ministro e ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Bibi, que agora começa a fazer a divisão dos ministérios entre os partidos que apoiam, e ainda falta um pouco de tempo, tanto que essa semana o Bibi pediu para o presidente do país, que é o responsável de lidar com essas questões protocolares, uma ampliação no prazo para apresentar a coalizão. Então, a verdade, o que as pessoas diziam que esse ia ser um governo simplesmente, rapidamente de direita, e que em 2 dias ia estar formado, na realidade, isso já está levando mais de um mês, e ainda vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas eles estão prometendo que esse governo, depois de formado, vai ser estável e vai durar 4 anos, e aí a gente vai no Oi Vavoi contando para vocês aqui como é que vão ser essa nova coalizão. E uma outra coisa também que vem acontecendo nos últimos tempos é a questão da onda de atentados em Israel, que é um novo estilo de atentados que voltam a acontecer. Por que eu falo voltam? Porque durante muito tempo Israel não tinha atentado, e a nova modalidade é por lobo solitário, assim, que o pessoal chama uma pessoa que decide um dia fazer um ataque. Então, para vocês terem uma ideia, nessa semana também que passou, um terrorista estava andando de carro, viu uma soldada e resolveu atropelar e passou por cima dela. Os policiais estavam perto, foram avisados, neutralizaram o terrorista, e, na verdade, também, além disso, graças a Deus, a soldada está no hospital com feridas leves, mas ainda está sob observação. Agora, para entender uma coisa, qual era o perfil desse terrorista? Esse terrorista era um palestino que tinha licença de trabalho em Israel, trabalhava como caixa num supermercado chamado Rami Levi, 45 anos e 5 filhos, quer dizer, um perfil não esperado para que cometesse esse tipo de atitude, e é esse tipo de questão agora de segurança que Israel vai ter que lidar, porque isso começa a acontecer, pipocar aos poucos. Ainda não se considera uma intifada, uma revolução popular nesse sentido, mas que realmente cada vez mais Israel já começa a se sentir atacado nesse sentido. Tinha mais um destaque, agora eu não lembro, tá aí, qual é o terceiro destaque na lista? Se não, passa para o Serginho e depois volta para cá de novo. Alô? Vai você, Serginho. Declaração da ONU. Isso sim, gente, não dá para esquecer, eu esqueci, olha aí. Então, pessoal, vamos lá, Muré. Nas comemorações, ano Deixa que vem... eu terminar. Já começa agora as comemorações, agora 75 anos, no dia 29 de novembro de 1947, foi a votação
da partilha da Palestina na ONU. Isso que deu origem à divisão e ao Estado de Israel mais no futuro, mas já começa para vocês entenderem que o ano que vem vai ser muito movimentado em Israel, que são 75 anos da independência, da fundação do Estado de Israel. Então já começa hoje, só para a gente não esquecer, que tem a ver com o Brasil também, Oswaldo Aranha, o brasileiro que era diplomata e era o presidente dessa Assembleia. Então essa Assembleia que votou pela partilha da Palestina, que deu origem ao Estado de Israel. Mais para frente. Muito bem, obrigado. Pode seguir, Serginho, vai daí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, então, aqui boa noite. Posso? Nosso Moré, nosso menino de ouro de Lapid, na região metropolitana de Modi'in, cara. Pode falar, Moré. Quer dizer, em suma, no meio do mato, né, cara? Região metropolitana de Modi'in. Modi'in, ela tem uma coisa engraçada, viu, Rolim? Que ela é uma cidade que ela tem os limites dela e dá pra você pôr um pé nela e outro pé fora dela, sabe? Isso em São Paulo não tem, isso na Globo você não vê também, cara. Mas, complementando aqui o que o Melão falou sobre o novo governo de Israel, olha, eu vi que dentre as negociações para o novo governo, o Bibi botou para dentro um cara que se chama Avi Maoz, que ele é de um partido que chama Noam, que até no Brasil o Noam é nome de um movimento reformista, mas esse não é nada reformista. Veja só vocês, ele é anti-árabe, anti-mulher no trabalho, no exército, e tudo isso, anti-árabe, tudo, né? Anti-homossexualismo, e não gosta também quem é judeu, mas não exerce, ele também não curte muito, ele não gosta de laico, ele é mais linha dura. E o Bibi disse que vai criar uma pasta que chama Pasta da Identidade Judaica, que sabe-se lá o que é isso, e que vai dar para ele, mas existe o suspeito aqui que seria isso, que eles estão tentando revogar a lei do avô. Qual que é a lei do avô? Que diz que uma pessoa que tem um avô judeu, dos 4 avós que ele tem, um deles é judeu, ele tem direito a emigrar para Israel. E ele falou que essa lei está trazendo muitos não-judeus para Israel, principalmente da antiga União Soviética e todo o pessoal, e eles querem parar com isso. Só que isso aí é um abacaxi encrespado para mexer, né? Bom, vamos lá. Outra coisa que eu queria contar. Teve um passeio de uma escola de Azur, e nessa escola de Azur eles encontraram um escaravelho de 3.000 anos, né? Mais ou menos um símbolo, um escaravelho egípcio de 3.000 anos. Vocês estão me ouvindo? Só... Agora não. Olha, justamente... Escaravelho de 3... Então, agora não caiu, então melhor com alguma outra fala aí em relação a algum destaque aqui. Não, o Serginho já vai, quando ele entrar, ele fala de volta, mas na verdade tem muita coisa acontecendo também na Copa, com o pessoal de Israel, com o pessoal que está lá em Israel, e realmente isso é uma das coisas que não está simples de entender, quer dizer, Israel foi autorizado a estar presente na Copa, mas infelizmente a recepção não foi tão amistosa como os israelenses gostariam que fosse, quer dizer, os israelenses esperavam ser bem recebido em todo lugar, mas a verdade é que várias hostilidades foram encontradas ali durante esse período da Copa. E aí é isso que acho que Serginho, vamos ver, Serginho. E aí, Serginho, eu comecei a falar, mas não falei. Fala do escaravelho, mas depois fala da Copa e do Catar. Foi uma excursão de uma escola que foi para uma escola de Azur, que encontrou um escaravelho de 3.000 anos, o professor encontrou. Era um escaravelho egípcio, na verdade, de 3.000 anos, tinha com algumas poses. Depois o André pode contar melhor para a gente o que é um escaravelho, né?
Outro assunto, já falaram da atmosfera hostil, que os torcedores não querem muito falar com a imprensa e nem os torcedores israelenses no Catar, já foi dito, né? Mas não dei exemplo, quer contar, conta. Não sei, eu só falei no geral, assim. Não, eu vi várias vezes que o cara falou, where are you from? Ele falou, Israel. Aí o pessoal foi embora, entendeu? Foi embora. E eu acho que eles achavam que era mais amistoso, mas o Catar não tem sido assim, entendeu? E you are not welcome, né? Você não é bem-vindo aqui. E essa é a sensação, pelo que tem dito. Mas vamos lá, né? E a última notícia é que a Netflix vai lançar o filme Farha, que é a história a história da guerra de 1948, da guerra eles chamam do Nakba, né, que é a tragédia, e a gente chama de guerra da independência. E é a história de uma menina que eles estão invadindo a aldeia dela durante a guerra da independência, o pai tranca ela numa despensa, e ela olha pelo buraco da despensa, na porta da despensa, ela vê o que seria um massacre, né, da aldeia dela. É um filme jordaniano, ele já estreou em 2021 no Festival de Toronto, e a Farha está sendo chamada de a Anne Frank árabe, né? Porque é como se ela estivesse presenciando uma coisa, só que, né, em vez de ser os alemães, os nazistas, no caso, são os judeus, né? Então, seria realmente um confronto de narrativas aqui, né? E com isso tá gerando... Ao mesmo tempo estreou a quarta temporada de Falda. Sim. Mas tem uma diferença aí. Falda, primeiro que ela não coloca ninguém como... Ela mostra os defeitos nos dois lados, ou são dois lados que tem um confronto. E a questão da Farha nesse sentido é que realmente ela mostra uma coisa tipo... mitos de assassinato de bebês, quer dizer, retoma um mito antijudaico antigo, mas isso causou aqui na sociedade israelense também, que tem gente cancelando a assinatura do Netflix por causa disso. Foi pior. Não é que ele mostrou que assassinou o bebê, o soldado matou a família inteira, menos o bebê, mas ele largou o bebê para morrer ao relento, entendeu? Essa era a imagem. Ele falou, eu não vou atirar no bebê, deixa ele morrer sozinho. Mas matou a mãe dele. Então é complicado, né? Bem complicado. Bom, bastante complicado, bastante coisa aqui, muitas narrativas, muitas situações, mas enfim, fato que a gente conseguiu aí falar todos os destaques. Eu só quero reiterar que no começo eu falei meio rapidamente, mas quero deixar aí a questão de que esse é o último programa deste ano de 2022. A gente volta, se Deus quiser, em 2023. Dezembrão está aí, Copa do Mundo, muita coisa acontecendo. A gente resolveu dar um tempo aqui, um recesso para esse mês, né? E é isso, né? Já, agradecendo demais todo esse ano, né? Esse é o 23º programa que está indo para o ar, e de uma experiência que a gente começou de 3 amigos para falar sobre Israel, para falar com descontração, com conteúdo, e acho que a gente conseguiu aí passar todas as informações, falando com muita gente, e a gente vai encerrar esse programa esse ano com um convidado especial que eu já vou chamar, né? Agradecer demais a presença dele, o querido, está aqui com a gente, André Weinberg. Até coloquei uma roupa de festa aqui para recepcioná-lo. André, primeiro, é uma satisfação, obrigado. Uma alegria ter você com a gente, e agradecer demais aí que você aceitou nosso convite. O André, guia turístico de Israel, quase, né, que fez aliar, e enfim, ele foi para esse mundo do turismo, e ele vai contar um pouco para a gente sobre a sua história, sobre a questão do turismo em Israel, enfim, vários casos e várias coisas que ele puder falar. Então, mais uma vez, André, prazerzão ter você com a gente, muito obrigado. Então, conta para a gente
começa a contar para a gente a sua ideia, quer dizer, por que você fez ali, porque você migrou para Israel e como é que você decidiu enveredar para o lado do turismo? Valeu. Bom, primeiro, agradecer vocês pelo convite. Na verdade, eu estou me sentindo aqui na mesa, né, sentado com 3 grandes amigos, né, amigos de diferentes épocas, diferentes lugares, mas amigos. Então, muito obrigado, né, e parabéns pelo trabalho do Oi Vavoi, do que vocês estão realizando, esse encontro significativo com Israel. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa, eu esqueci. Você me conhece, André. há pouco tempo. André, né? Conhece há pouco tempo, só desde o... Não vou falar a idade que a gente tem, né? Você chegou... A gente conhece. Eu não quero nem lembrar quanto tempo que eu te conheço, André. Me faz mal, cara. Então é isso. Mas vamos dizer que a pergunta foi como que eu cheguei aqui, como eu cheguei também no turismo. A verdade é que a minha história para chegar em Israel foi quase que muito natural. Primeiro eu veio de casa, né? Sou filho de um pai que pelo destino ele não nasceu em Israel, mas ele cresceu em Israel, serviu o exército de Israel e depois acabou chegando ao Brasil, onde ele conheceu a minha mãe e onde eu nasci, né, em São Paulo, e cresci na comunidade judaica a vida toda. Quando me perguntam onde eu estudei em uma escola a vida toda, que foi o Renascença. Então, a vida toda, do 0 aos 17 anos, consegui aí viver, né, uma vida intensa no Renascença e um contato grande com o hebraico, com Israel. E a partir, como também acho que muitos sabem, a partir dos 7 anos, que é onde eu conheci o senhor Moré e Sérgio Finger, e a gente cresceu juntos na Hazit Anor, na CIP, no Movimento Juvenil Hazit Anor. A vida toda é quase que meu nome, pode botar um dos meus sobrenomes, é o André da Hazit, né? Isso porque eu tive uma carreira que vai um pouquinho mais longe de só ter crescido no movimento, né? Fiz muitas outras coisas, inclusive voltar de Israel para o Brasil para ser sheliach, ser enviado e trazer conteúdos. Então, a minha vida até chegar em Israel foi muito com muito contato com Israel, com o sionismo, com a cultura israelense em casa, na escola, na vida social, né, no movimento juvenil. Então, era Israel. E seguindo o caminho do movimento juvenil, aos 18 anos eu vim para Israel pela primeira vez na minha vida. A verdade foi também a segunda vez que eu subi num voo, né, para chegar e atravessar o mundo. Conheci Roma no caminho, foi uma oportunidade, um dia passando em Roma, e aí chegamos em Israel e eu fiz o Shnat Achshara, e realmente foi um ano muito significativo na minha vida, que conta, né, para mim foi claro que esse era o lugar que eu queria viver. E foi nesse ano também que algo que sempre me colocavam na minha cabeça, quem me conhece um pouco também sabe, eu brinco e falo, meus filhos riem de mim porque eles gostam muito de matemática, física, química, e eles sabem que eu era um péssimo aluno de matemática, física e química, mas como muitos que estudaram comigo sabem, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de área de geografia. Então, isso para mim era quase que natural, que eu queria estudar algo ligado a essa área e ligado à história de Israel, à cultura de Israel. E a minha mãe sempre me elogiou, ela sempre me elogiou em muitas coisas, mas numa coisa ela sempre me elogiou, que eu sou uma boa mãe judia, que eu sabia me localizar bem, né? Nas ruas de São Paulo, eu sempre sabia chegar nos lugares que a gente ia pela segunda vez que a gente ia, eu sempre conhecia os caminhos. E juntando as duas coisas e o fato de eu ter tido excelentes guias que me guiaram quando eu estive nesse ano aqui, fizeram eu querer vir para cá, estudar história, estudar geografia e ser guia de turismo. Quer dizer, eu já vim para cá 2 anos, quase 2 anos e meio depois, querendo isso, né? E cheguei aqui aos 20 anos, já sabendo que eu queria estudar história, que eu queria estudar geografia e fazer o curso do Ministério do Turismo de guia de turismo. E foi isso. E aí na verdade... Na Universidade de Tel Aviv? Não, eu estudei, eu sou formado pela Universidade de Bar Ilan, né? Eu fiz a Universidade de Bar Ilan,
E o porquê disso também, além do curso de História de Israel da Universidade de Bar-Ilan, ser um curso, né, de excelência, também tinha a oportunidade de fazer o curso, né, de Moré Derech, o curso de guia de turismo, dentro da universidade. Eu fiz o curso, fui junto com a universidade, e foi uma experiência, né, muito, muito especial para mim, muito forte. Tenho, não só profissionalmente, mas também em termos sociais, tenho grandes amigos dessa época, pessoas que, né, alguns seguiram também o mundo do turismo, mas tenho amigos que seguiram o mundo da arqueologia, outros o mundo da literatura, né, e até hoje eu, né, mantenho contato com as pessoas. Foi uma experiência realmente única, foi a minha entrada na sociedade israelense, foi através do mundo acadêmico e do turismo. É isso. Mas você fez exército, né? Eu fiz exército depois dos estudos, né? Quando eu fiz Aliá, quando eu vim morar em Israel, eu consegui do exército a possibilidade, até por ser novo imigrante, eu consegui a possibilidade de servir no que se chama Atudá, significa servir naquilo que você estudou, né? E a minha pretensão era justamente, para quem não sabe, eu acho que é uma das coisas interessantes, talvez vocês já até falaram sobre isso no Evavoi, mas o Exército de Israel tem toda uma unidade de educação do Exército, quer dizer, todo soldado que serve o Exército, não importa a unidade que ele está, a unidade que ele serve, ele tem, durante a formação básica do Exército, ele tem dias de visitas a lugares em Israel, onde ele aprende sobre a história de Israel, sobre a história do povo judeu, e outra coisa interessante, também sobre a história e a fé e a cultura das outras minorias que vivem aqui, principalmente a minoria árabe muçulmana e árabe cristã. Então, isso existe no Exército de Israel, né? Se chama o domingo, normalmente é no primeiro dia da semana, vai, por exemplo, visita o Museu do Holocausto, visitam a cidade antiga de Jerusalém, visitam lugares que contam outras histórias também de guerras, mas também histórias da população de Israel. E eu pensava que eu ia fazer isso, que eu ia servir aí. A minha sorte foi um pouco diferente. Acabaram me mandando, como eu estudei geografia também, achavam que eu era um especialista na área de geologia. Eu estudei geografia, eu fiz cursos de geologia na introdução, você é obrigado a fazer na geografia, mas não era a área que eu ia seguir, mas decidiram me colocar numa base, o Moré ia gostar disso, era uma área justo que examinava terreno para construção de bases novas. Eu tinha que recolher terra, levar para um lugar que eles faziam isso daí. No fim, não era nada a ver comigo, fiquei de bode, pedi no exército para mudar, e acabaram me mandando para um lugar interessante, onde não é que eu tenho que esconder alguma coisa, mas não é uma coisa fora do comum. A gente era uma base que Israel, depois da Guerra do Yom Kippur, criou bases, e a função dessas bases é, em caso de guerra, chamar da maneira mais rápida possível todas as tropas para centros onde os soldados vão ser transportados, e eu trabalhava com os mapas que concentravam, né, uma parte do exército. Claro, não era tudo, mas era uma parte, era isso que eu fazia. Nós temos que entender que era uma época pré-digital aí, né? Nós temos que lembrar o pessoal que... Não é tão velho assim, pré-digital... Mas chamou o cara de velho, hein, Belão? Não, mas valeu, é hein, cara? Não é agora abrir um Google e achar a coisa ali, não é botar um Google Maps. Você tem razão, mas já era tudo, essa parte já era realmente digitalizado, quer dizer, os mapas já não era, apesar que tinha ainda, eu lembro disso, agora você está me falando, eu estou lembrando disso, que a gente ainda tinha mapa na nossa frente, da região que a gente cuidava, e a gente tinha, sim, alfinetes ainda colocados, é verdade, mas os mapas oficiais já eram no computador. Mas você tem, eu lembro mais da universidade, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Israel, nos alojamentos da universidade, não tinha telefone, e aí eu comprei um celular que era um Nokia excelente, funcionava muito bem, mas ele pesava, era um tijolo assim, mas ele era excelente.
E a Se eu única te falar que eu lembro, você acredita, cara? Você foi o primeiro cara que eu conheci que... Você e o motorista do ônibus tinham telefone celular, cara. Nunca vou esquecer, 94, algo assim, né? 94, 95, e o É. celular, eu lembro, falo que a única coisa, além de falar, né, no telefone, para isso que ele foi criado, né, tinha um jogo que era uma minhoquinha, né, que eu ficava brincando no ônibus, né. Hoje em dia eu fico lendo Wikipedia, eu fico lendo textos no telefone. Naquela época era isso. Mas na base era isso. Então eu servi o exército e depois, como eu fiz aliar com 20 anos, eu tive que servir 1 ano e 2 meses de exército na época. E depois disso eu comecei a trabalhar. Eu já tinha trabalhado um pouco antes com turismo, mas depois disso aí eu mergulhei no turismo. É, isso aí. E aí, você... E como foi esse mergulho? Quer dizer, como você começou a sua carreira no turismo? Fala, Moretti, complementa. Então, É isso que eu ia perguntar. Grupo, particular, esse tipo de coisa, né? Não, assim, o meu trabalho com turismo também foi uma conexão direta com o mundo que eu vinha, né? Que era o mundo da comunidade judaica, o mundo dos movimentos juvenis. Então, eu guiei ainda um programa, cheguei a guiar um programa antes de terminar o curso e depois também, que vocês três conhecem, mas os mais novos talvez escutaram falar em algum momento, que era o Tapuz, né? O famoso programa Tapuz. E, se eu não me engano, o Sérgio e Rolim, vocês vieram com grupos do Brasil. Você também, né? Você também, Melão? Você não veio com grupos? Três vieram. Vem. Os três vieram com grupos do Brasil, né? Do Tapuz. E o que foi? Você ia falar alguma coisa, Rolim? Eu, Tapuz, não. O Taglit. Ah, você veio com o Taglit. Então, aí eu fiz... Não, o Tapuz não. Tapuz eu só fui Ranir, cara. Mas Taglit, sim. Então, aí eu comecei com Tapuz, né? Guiei... Infelizmente, eu tive que criar um itinerário para o Tapuz, que era algo muito específico, que era um passeio em Tel Aviv, que contava sobre a história do sionismo, a formação, e contava sobre a declaração de independência de Israel lá em Tel Aviv, e acabava, infelizmente, quando eu já criei isso, pós-assassinato de Yitzhak Rabin, então acabava na Praça Yitzhak Rabin contando, né, o assassinato de Yitzhak Rabin e tudo isso. E justamente o que depois do exército eu fui fazer, eu fui, né, o primeiro grupo de guias que guiou o Taglit em português, né, isso em 1999, né, a gente começou. No ano 99 eu ainda aí então, eu tinha saído do exército e aí me convidaram para guiar o que é, vamos dizer assim, em termos de turismo, é o que mais tem de mercado, é a área da peregrinação cristã, tanto católica como protestante, né, evangélica, né, e eu fui guiar grupos, comecei a guiar isso, mas no ano 2000, vocês lembram que, se eu não me engano, é setembro ou outubro de 2000, era Rosh Hashanah, começou a Intifada, né, e o turismo caiu totalmente. E então o que eu fiz nesses anos, né, da Intifada foi duas coisas. Eu guiei Taglit, que é esse programa que tinha começado, né, que é um programa criado para que todo jovem judeu possa chegar em Israel e estar em Israel. Então eu guiei muitos programas do Taglit, né, foi um prazer muito grande. E fui trabalhar, né, no lugar onde eu também tinha passado na minha vida, que é o Shnat Achshara, né, e o Mahon Madrichim, e depois um programa que chamava Megamot. Eu trabalhei na direção desses programas, né, também na área de produzir passeios, produzir conteúdo, também dando aula, e é isso. Esses foram os anos que eu trabalhei com a outra paixão da minha vida, que é a educação, né, educação judaica, educação sionista, educação no geral, e esses anos eu tive a oportunidade de fazer isso, até 2006, que a Intifada demorou bastante para terminar, mas esses são os anos. Só. Faltou falar só da paixão pelo Timão, né, que você não falou ainda, mas tudo bem, eu vou esperar, né. O que eu ia falar para você, né? O André, que eu lembro de muita coisa que ele falou, eu sou meio uma esponja de informação. Agora eu lembro de um passeio que eu fiz com ele, que foi lá pro Santo Sepulcro,
tava com o grupo do lado de fora, o lugar cheio, cheio. E aí ele falou assim, tá vendo aquela escada na janela ali? Eu falei, sim, o que tem? Ele falou assim, essa escada tá aí desde 1950, que eles estão brincando. É 50, André, é isso? Você falou 1900, ela está de antes de 1850. Uau. Ela tá de antes de 1850, ela tá lá, a escada? Porque eles brigaram para ver quem ia limpar o vidro. Fala aí. Não, a gente tem que, o tempo todo, assim, eu sempre falo isso para quem eu guio também, que ser guia de turismo em Israel é um prato cheio, como se diz. Não falta do que falar, não falta o que ver. A base de tudo isso, obviamente, é a nossa localização geográfica, né, entre Ásia, África e Europa, essa ponte geográfica que é Israel. E isso faz com que, né, a gente fala de pelo menos 9 civilizações passaram aqui, alguns vão falar mais do que 9, né, e deixaram suas marcas aqui. E não por acaso, né, também 2 religiões surgiram aqui, o judaísmo e o cristianismo. Uma terceira religião se desenvolveu pelo que aconteceu aqui e se conectou aqui também, que é o islamismo. E no caso, eu sempre falo que, né, quando a gente fala judeu, a gente fala cristão, a gente fala muçulmano, a gente tem que falar no plural, né? Porque os judeus, como a gente sabe, aqui, só aqui nesse grupo, 4 pessoas aqui, cada um tem a sua história como judeu, a sua sinagoga, entre aspas, né? O cristão é a mesma coisa e o muçulmano é a mesma coisa, né? E aí, o que acontece no Santo Sepulcro é isso. O Santo Sepulcro é um lugar que era disputado por diferentes grupos dentro do cristianismo e, realmente, chegou a ter guerra na Crimeia. Parte da guerra estava ligado a isso. Quem ia controlar os lugares santos na Terra Santa. E teve morte, teve violência. Até que na primeira metade do século XIX, né, era a época, os turcos otomanos controlavam aqui, cobravam impostos altos, e aí decidiram fazer um acordo, né, entre os grupos que tinham força na igreja, os católicos, o Vaticano, a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, né, a Igreja Armênia e a Igreja Copta. A Igreja da Etiópia ficou fora, chegaram num acordo chamado Status Quo do Santo Sepulcro, onde eles dividiram o Santo Sepulcro exatamente o que é responsabilidade de cada um, na verdade, o que cada um é dono lá dentro, né? Cada um dependendo da sua força, da tradição, do que estava lá, o tempo que estava lá, e se dividiu o Santo Sepulcro. E quando foi assinado isso, os nossos amigos armênios, né? Amigos, não estou sendo irônico, estou falando de verdade. Os armênios não queriam pagar muito imposto para os turcos otomanos para entrar na igreja, trazendo comida, produtos. Então, eles levavam por cima mesmo. É assim que se conta, a história conta isso. E no dia, eles fingiam que essa escada, às vezes, era colocada lá para limpar a janela. E no dia que foi assinado o acordo, né, do status quo, a escada estava lá. E a escada de madeira ficou lá até hoje como símbolo do status quo. Tem fotos do final do século XIX, está lá a escada. A escada está lá até hoje, século XXI, e a gente continua, né, com a escada lá. Então, essa é uma das histórias realmente únicas. Não é o lugar aqui, mas quem quiser vir, aliás, existem excelentes guias de turismo em Israel, né? Eu acho um dos lugares que eu acho que é muito importante ter um guia é a parte antiga de Jerusalém. Eu acho que isso é como se diz, um valor agregado muito grande. Essa é a história da escada que você perguntou. Não, eu tenho uma pergunta. A história, não só a história, mas a gente começou a falar que você fez o curso, né? E aí você está contando que Israel tem essas 3 religiões e tudo isso. Então, o curso dá toda essa preparação para toda essa história, quer dizer, independente de que religião, independente do tipo de turista, o curso te passa todo esse conteúdo, né? Na formação. O todo, né, como no mundo acadêmico, o todo não existe, né? Você te abre portas, constrói pontos. Você tem que pesquisar, você aprende muito por exemplo, eu aprendi muito sobre cristianismo estudando, também estudei na universidade, uma das épocas de especialização minha, né, o surgimento do cristianismo, o desenvolvimento do cristianismo, e também do judaísmo rabínico, né? É uma época ali
no primeiro século até os séculos 7 depois da Era Comum, depois de Cristo, essa época de muitos estudos. O curso te abre portas. Agora, eu aprendi muito, por exemplo, guiando padres católicos, guiando pastores evangélicos, e você vai aprendendo, vai perguntando, vai conhecendo. A gente cresceu, né? Eu sou judeu, cresci no Brasil, que era um país predominantemente católico. Hoje em dia, talvez ainda mas mais equilibrado com, né, o mundo evangélico. Mas, por exemplo, eu sabia que existia uma coisa chamada missa. O que era uma missa, eu não sabia o que era. Fui aprender o que é uma missa, como funciona, né? Não que eu não posso, por isso eu também não sabia. Pela Igreja Católica, só um padre pode fazer a missa, né? Então, eu não posso fazer a missa, mas como a missa fui aprendendo isso, além da história. O curso te dá aberturas para isso, mas tem coisas mais específicas que você vai aprendendo ou, né, vai atrás, lendo, ou, né, tem muita produção literária sobre Israel e sobre as fés que existem aqui, e vai perguntando também, aprendendo, vendo também. Né? Não é mentira que nós também passeamos, os guias de turismo. A gente trabalha, mas também passeia. Isso é bom. O André é VIP, né, cara? Pô, o cara, além de muito tempo, sabe muita coisa e ele guia os chiques e famosos lá do Brasil. Se for começar a fazer a lista aqui, de cabeça, tá? O Cid Moreira, ele guiou, boa noite. Ele, o Porchat, o Drauzio Varela, vários outros, né, André? Esses três você tirou aqui, que eu lembro. Não sei se eu... Outra vez, realmente, eu peço desculpa se você vai citar nomes, agora eu vou esquecer um famoso no Brasil, ele vai ficar bravo comigo, que eu não lembrei do nome dele. Cuidado, Sérgio. Mas, não, você tirou três realmente foram, né, todos são especiais, né? Eu tô lembrando aqui, eu lembrei da Alcione, que eu guiei a Alcione há uns 20 anos. Marrom! Não pode mais agora. Uns 20 anos Afro. atrás. A Alcione veio né, aqui fazer um show e tive a oportunidade de levar ela para, né, para fazer Jerusalém, a Via Crucis, e foi muito emocionante, né? É muito interessante você ver porque é isso, é famoso, mas é um ser humano, né, que está ali fazendo, né, o caminho da fé dela, né? Então, uma coisa muito, muito emocionante. Você citou pessoas também que têm são pessoas que têm, né, conteúdo, dá para você desenvolve conversas muito interessantes com essas pessoas, elas vão descobrindo coisas, elas também te ensinam, então é isso, é uma troca muito interessante com todos os que eu guio. Eu posso dizer que essa troca existe. É claro que você, né, por exemplo, me perguntavam sobre o Fábio Porchat. A primeira pergunta que eu fazer, ele é engraçado? E eu diria que, sem dúvida nenhuma, ele é engraçado, mas mais do que engraçado é isso, é um ser humano realmente que foi muito especial, né? O encontro com ele, né? A busca dele também, as nossas conversas vai além, né, só do ser engraçado, porque a gente ficou contando piada e rindo o tempo todo. Eu gosto muito do humor também, como vocês três sabem, e faz parte também da história judaica, o humor, e também da história de Israel. Então, a gente também riu muito juntos, mas foi disso, né? Da mesma maneira que não é que a gente ficou cantando o tempo todo samba, né? A gente, né, foi uma vivência. O Cid Moreira foi, claro, uma questão de infância também, voltar, né? Eu ia dormir com Boa Noite dele, você citou, e com o Dr. Drauzio, sem dúvida também, uma pessoa muito intelectual, muito interessante mesmo, né? A única coisa que a mim, nesses casos dos famosos, que às vezes eu fico preocupado, é que outras pessoas não vêm incomodar eles, mas eles, justo a maioria deles, atende super bem, as pessoas vêm pedir autógrafo, hoje em dia nem pede autógrafo, pede foto, né? Hoje em dia é selfie, né? E a verdade, eu posso dizer que eles são, na maioria, não lembro de um caso que um não atendeu as pessoas que vieram pedir, falar, foi bem, bem legal. Eu lembro que uma vez eu fui andar com o André, a gente estava andando no Shuk árabe, né? E aconteceu uma coisa totalmente inesperada para mim, que todos os árabes viam ele do lado de fora, saía, ficava, André, todo mundo. Meu,
todos, cara, sabe? Deu uma polvorosa ali o negócio. Traz, vem aqui. Então eu falei, esse trabalho aí, cara. Lembro também outras... Eu falo que a cidade velha de Jerusalém é o meu escritório. Então é isso. Eu ando lá quando vocês chegam para trabalhar no trabalho de vocês, ou cada um no seu trabalho, vocês falam bom dia para as pessoas, falam até logo, conversam com os companheiros de trabalho. As pessoas que trabalham na região da cidade velha, seja os árabes do mercado árabe, sejam os judeus dos restaurantes, das lojas judias, os armênios do bairro armênio, os cristãos, muitos deles realmente eu conheço há muitos anos e com respeito e com, eu acho que é assim, todos nós vivemos, né, do turismo, todos nós, a maioria de nós vive do turismo, então realmente eu posso dizer que, né, eu consegui criar relações positivas, algumas são também comerciais, não todas, mas parte do turismo também. E o turismo de conteúdo, essa é a história da Adamá, quer dizer, como você uniu, quer dizer, você falou, você uniu agora essa questão da educação com o turismo? O projeto Adamá realmente, aí já vem o meu propósito, acho que eu estou envelhecendo, estou buscando um propósito de vida mais claro, mas assim, como eu falei, eu sempre, com muito respeito a todos os meus turistas e até hoje trabalho com diversos tipos de turismo, religioso, um turismo particular, né, onde eu faço passeios, como se fala, tailor-made, passeios que são... personalizados. Sob medida, personalizados, é isso. E faço passeios culturais, terminei justamente hoje mesmo, eu terminei um passeio cultural, né, que veio com um professor de história muito, muito interessante, talvez vocês conheçam, chamado Luiz Estevão, do Brasil, professor Duda, foi realmente muito interessante. Então, assim, tudo isso para mim continua sendo importante, mas eu quis criar algo mais focado mesmo num turismo de conteúdo, né? Para mim é muito importante criar esses programas personalizados. Eu acredito muito no turismo como um instrumento, né? Não é um fim. O turismo e o passeio no turismo, ele é um instrumento para o encontro, né? Um encontro, né, com a nossa história, um encontro com a nossa fé, para quem é da fé, um encontro com a nossa família, histórias familiares, um encontro com nós mesmos. Eu acho que realmente eu vejo isso como um instrumento. Eu gosto de encontros entre gerações durante os passeios. Então, para mim, todo passeio se transforma em algo que vai além de só estar, né, fazendo turismo e viajando, né, pelos lugares, vai além, realmente, que as pessoas tenham uma experiência mais plena, mais completa. E é isso que eu chamo de turismo de conteúdo, né? O nosso lema é realmente encontros significativos, né? É o que a gente busca, tem como objetivo fazer durante a viagem. Eu sempre falo que a gente encontra também a sociedade israelense, vocês falam muito sobre isso no Oi Vavoi, o que acontece na sociedade israelense, a gente fala muito sobre isso também, mas também encontros com personagens da história, né? Eu brinco e falo que a gente se encontra com o rei Davi, a gente se encontra com Jesus, a gente se encontra, né, com Maomé, a gente se encontra com David Ben-Gurion, né? Esses encontros enriquecem a todos. Eu acho que podem, né, você também não sempre precisa concordar com quem você está se encontrando, mas pode respeitar. Então, esse é o caminho da Adamá, né? Um trabalho, a gente faz um trabalho, hoje em dia é chique falar boutique, eu prefiro falar uma coisa personalizada, como falado, mais com cuidado, com conteúdo também em termos logísticos, né? Transporte, hotelaria, tudo isso a gente faz. E para grupos, para particulares. E o que eu ia falar também é que uma coisa que é muito importante na Adamá é que parte do lucro da Adamá ele é voltado para a ação social. Isso também é um princípio da Adamá, né? Que 4% do nosso lucro hoje vai para incentivar principalmente pessoas que não têm oportunidade de fazer passeios, viagens em Israel, né? Populações com mais dificuldade. A gente faz durante o ano aproximadamente 5 a 10 passeios por ano
gratuitos, de forma voluntária, para entidades que dão apoio, por exemplo, a jovens com deficiência intelectual, pessoas idosas que não têm, né, poder aquisitivo para fazer um dia de passeio, a gente oferece isso. Então, para mim, isso também é muito importante, né? É isso. Eu encaixo em quase todos os quesitos aí, né, cara? Acho que eu vou dar uma passeada com o André, né? Mas o que eu queria falar é que bem antes do Waze, bem antes de eu casar também, que ficar assim, o André era o Waze, né, cara? André, tô aqui perdido aqui nos territórios, não sei o que, pra que lado que eu corro, né, cara? E ele, que nem o Rolim me ligou a última vez, falou, tô passando aqui por uma guarita aqui, tô entrando nos territórios mesmo, é aqui, né? Eu falei, sai daí, cara. E... Viu, André, queria fazer mais duas outras perguntinhas rapidinho. Eu vi você contando você fez uma live da Independência, que o cara, que coisa interessante, muita coisa. Ela tá disponível, André? E a última coisa é, como é que é guiar na Polônia? Não sei se você sabe, o André guia na Polônia também, faz a parte dos campos de concentração e da vida judaica na Polônia, como é que era. Então, é isso. Bom, primeiro sobre o Waze, rápido, falar que eu já fui realmente, essa questão da localização já foi bem mais forte em mim, da mesma maneira que lembrar o telefone dos amigos era algo que eu lembrava, até o telefone da minha esposa eu tenho que marcar e tenho guardado na carteira porque eu não lembro o decor, e a verdade é isso, o Waze mudou o mundo, né, como vocês sabem, não só o Waze, né, o smartphone e tudo mais, e eu posso dizer que também a minha idade ajuda nisso, mas a memória é menor, ainda tem uma memória fotográfica boa, eu acho que essa é uma das vantagens de ser guia. Então, hoje em dia eu não sou tão Waze assim, tô menos, mas realmente eu sempre gostei muito de me localizar, gosto muito de mapas, então é isso. Sobre, você falou a segunda... A live da Independência, segunda pergunta. Eu lembro que eu fiz essa live, eu fiz na época da pandemia, eu fiz algumas lives, eu realmente não lembro todas, eu lembro da live da pandemia, eu preciso lembrar para quem que eu fiz ela e ver se eles guardaram essa live. Se lembrar, você dá pra gente, a gente bota lá na página do Evavoi para o pessoal que quiser ver também. Cara, mas foi muito interessante, várias histórias que eu não tinha ideia, cara. Aquela história do... Vocês dois não, vocês três lembraram agora do momento da partição da Palestina, né? A gente comemorou ontem, o 29 de novembro de 47, né? 75 anos, é isso? 75 já. Então, ali começa todo o processo, né? Que vai levar ao dia 14 de maio. O que você ia falar, Sérgio? Você lembra o quê? Não, dessa live da Independência, e a última coisa que eu queria perguntar para você é da Polônia, né? Você guia lá também, né? Na verdade, eu guio na Europa judaica, é uma das minhas também paixões, né? A história judaica na Europa, obviamente também tem a ver com as minhas raízes, tem a ver com o processo que eu tenho de vida familiar também. A Polônia é o principal lugar que eu guio, né? É o que eu guio mais vezes fora de Israel, é a Polônia. É uma viagem que eu sempre digo que, claro que ela tem as suas complexidades, mas eu sempre falo que ela vai muito além, né, da história do Holocausto, da Shoah. Claro que ele está lá, ele está presente lá, né, na Polônia, né, mais de 3 milhões de judeus poloneses, né, que eram, né, a gente está falando, quase toda a população judia da Polônia foi exterminada, 50% também dos judeus que foram exterminados vieram da Polônia, mas a história judaica na Polônia, né, é algo fantástico. A produção cultural, né, o movimento racídico, o movimento, os movimentos bundistas, o movimento socialista judeu, o sionismo, toda a criação judaica, o Yiddish, né, tudo isso é fantástico. Quer dizer, vai além da história do Holocausto. Eu acho que vale muito a pena conhecer, né, a Polônia. Eu também guio na Lituânia, que também é uma história fantástica. Praga, né? Praga é uma história judaica fora do comum, desde a Idade Média, passando pela Idade Moderna.
Falar da Alemanha também vai além, outra vez, lembrando, todos esses lugares, claro que são tocados pelo Holocausto, pela Shoah, mas vai além disso, né? Vai além disso, vai uma história judaica de uma produção que nós todos somos resultados disso, né? Sem falar também de Portugal e Espanha, eu guio menos nesses lugares, mas também é perdão, mas para mim, realmente, Polônia, Holanda, Amsterdã também eu guio. E é isso, é uma viagem, e a parte do Holocausto é uma parte também. A gente tem que, eu acho que no mundo de hoje ainda, sempre mais ainda, a gente tem que tocar nesse tema, a gente tem que lembrar o processo que levou ao extermínio de 6 milhões de judeus, e é isso, e o que isso significa nas nossas vidas como seres humanos até hoje, todos nós. Também é parte da viagem, mas não é só isso. Ela vai além disso. É isso. Top. Muito bacana. Nós estamos chegando no finalzinho, certo? Queria agradecer. E, André, faz o jabá aí, dá o serviço, onde o pessoal te encontra. O pessoal, mais fácil para o pessoal me encontrar é pelo meu WhatsApp, né? 972-52-858-6425. Repito, 972-52-858-6425. Mas é só me procurar no Facebook ou no Insta, como diz os meus filhos, e eu apareço por lá, né? E com o maior prazer tá aqui para ajudar, servir e dar dicas também. Eu esqueci de fazer uma pergunta importante, cara. André, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é estar casado com uma argentina durante a Copa do Mundo, cara. As crianças, o que acontece? Qual que é a dinâmica da casa, cara? Bom, sobre a minha vida pessoal, eu posso dizer que primeiro, eu tenho sorte de estar casado com quem eu estou casado, isso eu já falo, independente dela ser argentina. Realmente, na Copa do Mundo, pode ter algumas sensibilidades, mas o fato dela, você conhece ela bem, ela realmente é uma pessoa que leva menos a sério do que o futebol, mas eu ainda, por respeito, ela finjo que eu não estou torcendo contra a Argentina. Finjo. Vem cá, eu vi seus filhos no Facebook de camisa da Argentina, aliás, hein? Mas isso, a Argentina conseguiu fazer eles deixarem de torcer para a Argentina no primeiro jogo, e eu já consegui convencer eles a torcerem para o Brasil, e bola para frente. Mas é isso. Mas é legal, hoje em casa, né, a gente busca se divertir com a Copa, brincar com essa questão, né, da disputa entre Brasil e Argentina, apesar que o técnico da Argentina fez um pronunciamento, acho que ontem, né, muito interessante, que foi qual? Ele falou que se não é para a Argentina ganhar, ele quer que um time da América do Sul ganhe, e se for o Brasil, ele vai ficar muito feliz. Se não for a Argentina e for o Brasil, ele vai ficar feliz. Uau! Que pessoa grande, hein? Nossa Senhora, né? Quero ver o que ele falou depois também, né? Esse altruísmo argentino, alegre, que nos deixa feliz. Tô quase chorando, cara. A gente se despede do André, agradecendo demais, já reiterando o convite para você voltar para falar você tem 300 outros assuntos para falar, muita coisa que ficou, que você pode falar e ficou para trás, mas por hora, a gente agradece demais, cara, valeu, muita sorte aí para você, e você fica até o finalzinho. Obrigado, sorte com a Adamar, Eu fico aí com vocês, eu acompanho vocês. Tecnologia. Vamos lá, tecnologia. Obrigado, e rapidinho. Então, tecnologia rapidinho. Cientistas israelenses do Hospital Hadassah descobriram uma coisa que conseguiram fazer pela primeira vez, uma célula feminina e uma célula masculina da mesma pessoa. Então, elas tiraram e fizeram uma modificação celular, e a partir do mesmo código genético tem uma célula masculina e uma célula feminina. Você está perguntando como, de uma célula tronco. Falou, como assim? Quer dizer, como assim? Que história é essa? A história não é para formar pessoas
porque você gosta tanto de você mesmo que você quer alguém do outro sexo que seja você. Não tem esse intuito. O intuito é científico, porque existem doenças ou existem certas questões de saúde que devem ser ligadas ao homem ou à mulher, porque se desenvolve diferentemente. O problema é que existem outras variáveis genéticas, então você nunca consegue saber isoladamente se algum sintoma se deve a porque é homem ou mulher, ou se deve às outras questões genéticas. Então, o que os médicos conseguiram fazer pela primeira vez, eles vão conseguir separar uma célula, que é uma célula que a única diferença, ela tem o mesmo código genético, a única diferença dela é que uma é XX, outra é XY, ou seja, uma pertenceria a um homem, outra pertenceria a uma mulher, e dessas células eles vão conseguir analisar em vários outros tipos de tecido, vão transformar em outros tipos para fazer as experiências, e vão poder comparar realmente a nível celular se elas causam, tem respostas diferentes por ser homem, ou por ser masculino, ou por ser feminino. Então, essa é a nova descoberta, a tecnologia, saiu hoje no jornal do que os médicos da DASA resolveram esse problema. Super novidade, fresquinha para você, agora no final de 2022. Olá, e Moré, vamos de música, conta um pouquinho da música que você tem para falar a respeito dela. Essa música chama Erev Shel Shoshanim, foi escrita por Moshe Dor em 1957 e foi muito regravada. E essa versão que eu escolhi é uma versão do Machina para cantar sobre isso. O som na caixa, mané, não vamos mais perder tempo, yala. Show de bola, meu. Terminando com Erev Shoshanim do Machina, que é aquela versão do Machina. Machina que é uma junção de Barão Vermelho, de Legião Urbana, enfim, todos os conjuntos dos anos 80 são Machina de Israel. E a gente, termina então com essa música e também, né, deixando para vocês então aquele abraço e aquela alegria, falando que meu bolão foi para o saco, cara. A Austrália ganhou da Dinamarca, a França empatou com a Tunísia no último minuto, estava 1-0 para a Tunísia. E, cara, o que eu fui inventar de fazer bolão? E, é isso aí. Então, moçada, até 2023, certo? E 2023 a gente se vê, pessoal. Valeu. Valeu! André, valeu. André, obrigado, André. Cara. Valeu, cara. Visitem Israel, tá?